vou fazer uso para a leitura do livro Na Cura da Alma, da nossa irmã Lúcia Cominato, pelo Espírito Maria do Rosário, intitulada Na Pregação. Ao espírita cristão, vou ler o subtítulo. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. Jesus, Mateus 10, 7. Ao espírita cristão, que procura fazer da fé que possui elemento ativo na prática da caridade, compete o dever de, entre outras atividades que execute em benefício do próximo, divulgar os ensinamentos de Jesus. Contudo, tu que dizes espírita e servidor de Jesus, não faças da pregação sistemática motivo de agressão ao livre pensamento de teus irmãos, mesmo sendo aqueles que contigo convivem dentro do lar. Busca, assim, sem insistência, estender as palavras de Jesus aos corações de boa vontade que procurem conhecimento ou consolo para as próprias aflições. Não queiras abrir os olhos dos cegos que se recusam a ver, ou os ouvidos dos surdos que não queiram escutar. Naturalmente, tais criaturas são frutos verdes que ainda não chegaram à época da maturação. Um dia, porém, seja por amor ou pela dor, a vez deles haverá de chegar. E a aqueles que quiserem ouvir-te, fala do amor de Jesus, fala da paz, incentiva a fé, a paciência, a compreensão, a coragem e a prática da caridade. Porém, mais que qualquer palavra que vieres a proferir, teus exemplos falarão por ti e terão mais força de persuasão. Não será, portanto, por muito falar que irás convencer e converter alguém, e sim, por aquilo que demonstrares ser como discípulo fiel de Jesus, ao saber amar e auxiliar sem nenhuma cobrança. Para aquele que ainda se compraz na obscuridade, a luz, quando muito viva, pode encerguecer. Que essa luz dos ensinamentos que transmitires brilhe aos poucos, a princípio temerosa, vacilante, mas de modo crescente à medida que possa ser suportada. É assim, filho querido, que deverás agir, dando a tua contribuição para que a luz do Evangelho do Cristo brilhe em todos os corações, modificando para melhor o comportamento de cada um e levando-os a um crescimento interior. Que Deus nos abençoe. O nosso irmão José Carlos já está conosco, graças a Deus, em mais uma noite de encontro fraternal, onde assim Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite estarmos reunidos para mais um banquete espiritual. Conhecer as leis divinas através dos ensinamentos do Cristo. E este, por sua vez, no comando dos demais benfeitores da espiritualidade maior, busca trazer para nós o que considera como sendo necessário para a nossa evolução moral e espiritual e, para tanto, nos permite a presença de cada um desses irmãos, trabalhadores de boa vontade, que vêm dar a sua contribuição, enriquecendo um pouco mais o nosso conhecimento com as experiências adquiridas de anos na jornada
deste trabalho tão belo que é a divulgação desta doutrina de amor. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos. Parabenizo a todos os irmãos e agradeço pela presença do estudo desta noite, em que teremos aqui o nosso irmão Zé Carlos, o nosso irmão do centro, irmão Lucas, a dar a sua contribuição nesta noite com este tema maravilhoso. Não é? Que assim, meu irmão, a espiritualidade amiga possa lhe permitir que você apresente o seu tema e que somos todos gratos em nome da Sala Francisco Cândido Xavier. Eu lhe passo a palavra e a partir de agora você terá 1 hora para apresentar 40 minutos, 45 minutos, para que a gente fique com tempo, para que os irmãos possam, assim, no final, esclarecer dúvidas ou poder acrescentar algo ao tema. Que Deus nos abençoe. A palavra é com você, meu querido irmão. Um abraço. Assim seja. Meus queridos e amados irmãos, é uma alegria e um prazer muito grande. Primeiro, estar encontrando pessoas amigas, fraternas, como estou vendo aqui, meu querido irmão Antônio Valentim, meu irmão João Arcanjo. Muita saudade, João. Um abraço, Nélbia. Né? Meu querido irmão e amigo. Meu irmão Zé Carlos, Oi. me permita só eu transmitir para você, para a sua família e a família de todos que estão nos assistindo, o nosso abraço de gratidão, inclusive em nome daquele que bondosamente lhe chamava do irmão proseador. Um grande abraço, meu irmão. Muita paz e saúde. Obrigado, irmão. Você me fez lembrar o nosso irmão Ramon. Exatamente. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Assim seja. Meu irmão Alberto, vamos deixar certo no dia 1º mesmo, como você escolheu a data, dia 1º. Dia 1º de novembro, você escolheu, tudo bem. Eu vou desistir de viajar e vou lhe esperar aqui, para que eu possa passar às suas mãos a lembrança que você ia receber lá na Semana Espírita, que você não pôde ir. Pela sua bondade, meu irmão, pelo seu desprendimento, pelo seu devotamento em filmar a semana toda da nossa Semana Espírita, em benefício de todos. E eu preciso contar com você, porque eu ainda não abri, quero abrir para que nós dois a gente discuta. Né? E eu preciso rever pontos, às vezes, que eu falei, para que não venha ferir, não venha chocar com os pontos com a doutrina. Embora cada pessoa tenha o livre-arbítrio de expressar o seu sentimento. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande. A pureza e a transparência doutrinária. Né? Que cada um responderá pelas suas palavras, pelos seus atos. Mas, meus queridos irmãos da sala de estudo Francisco Xavier, é uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, pelo convite de Alberto. Segundo, por encontrar essas pessoas aqui, que eu estou vendo aqui, um bom número das nossas queridas irmãs do Centro Espírita, irmão Lucas. E segundo, e terceiro, para falar de um tema, comentar, fazer reflexão. É o que eu quero deixar bem claro, é uma reflexão, não é uma palestra, sobre o Natal de Jesus e nós. É só para refletir. Por isso que eu trouxe alguns pontos aqui, eu fiz minhas anotações, para que eu não fugisse da linha do raciocínio. Mesmo porque todos sabem que hoje, nós, trabalhadores da seara espírita, somos olhados, medidos e pesados pelos adversários do nosso Mestre Jesus. E aqui fica um aviso para todos os companheiros. É preciso ter firmeza, fé e confiança em Jesus. Porque nós somos traídos ainda pelas nossas inferioridades. O ciúme, a inveja, o despeito, a deslealdade, não é? O egoísmo, que nós muitas vezes entramos sem percebermos
que estamos entrando por um cano desse. E é nessa hora que justamente os adversários de Jesus nos pegam e nos intuem para que a gente possa até passar mensagens completamente diferentes daquilo que todos esperavam ouvir. Mas peçamos ao nosso Mestre Jesus, ao meu querido irmão Chico Xavier, para que possa nos intuir. Eu aqui no centro, estou aqui no centro, justamente para que receba o amparo e a proteção da espiritualidade, e pedindo ao meu querido irmão Jacó, ao meu querido irmão Lucas, que me ampare, me proteja, para que eu possa, em nome de Jesus, cumprir o meu papel e contribuir de algum modo com a reflexão de todos os companheiros e irmãos. Bom, meus irmãos, vamos refletir sobre o nosso Natal e o responsável por ele, ou responsável pelo nosso renascimento. Natal quer dizer o quê? Renascer, nascer. E todos nós, Jesus veio ao mundo justamente para isso, para que nós, a partir do ensinamento dele, tivéssemos uma outra vida, não é? Então, eu quero que os irmãos acompanhem bem o raciocínio. 600 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o chamou de Príncipe da Paz. 600 anos antes de Jesus. Zacarias, outro grande profeta, 520 anos depois, 520 antes do nascimento de Jesus, nos diz: o Filho de Deus, que virá para estabelecer o seu reino e trazer a paz e justiça ao mundo. Então vocês vejam as profecias. E o mais interessante, Jesus veio e todos aqueles que se diziam representantes de Deus, os judeus, aquele pessoal que formava os sinédrios, os anciãos daquela época, todos não reconheceram Jesus. Armaram 1000 ciladas para Jesus. E esses mesmos companheiros nossos entregaram Jesus para um infame julgamento. Que nesse julgamento a gente se depara com um dos grandes defeitos que nós temos, que é a omissão. Na hora que Pôncio Pilatos lavou as mãos, ele se omitiu de defender a verdade. Mas deixemos lá isso. Então, veja bem, embora não se tenha a data certa do nascimento de Jesus, uma discussão muito séria, tanto que a Igreja Católica, todos já sabem por que escolheu 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus, mas a Igreja Ortodoxa, a Igreja Cristã Ortodoxa, comemora o nascimento de Jesus no dia 7 de janeiro. Mas isso é outra coisa. Onde é que eu quero chegar? Vejam bem, 325 anos após a morte de Jesus, no concílio de Nicéia, veja bem, esse concílio foi para discutir a fé cristã e a natureza divina de Jesus. A natureza humana e a natureza divina. Apesar de tudo que Jesus fez, apesar do grandioso trabalho, o grande responsável pelo crescimento, não foi à toa que Jesus o escolheu, o nosso querido apóstolo Paulo, 325 anos ainda, né, pessoas se reúnem para discutir sobre a divindade desse grande espírito que veio à Terra. Vamos lá. 451 anos após a morte de Jesus, o concílio da Calcedônia reconheceu duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. Veja bem, o tempo passa e no ano de 1223, o nosso queridíssimo Francisco de Assis, inspirado,
porque quando ele não entendeu a mensagem de Jesus, foi quando, né, inspirado, ele ouviu Jesus dizia a ele que Francisco, né, que erguesse a igreja dele, ou que consertasse a igreja dele, e ele entendeu que era aquela capelinha de São Damião, quando não era. Eram os caminhos errôneos que, na época, a igreja estava tomando. Mas deixamos tudo isso. Então, o nosso querido Francisco de Assis fez o quê? Fez o primeiro presépio, em 1223. 801 anos do primeiro presépio, com figuras humanas. Né? Algo realmente assim deve ter sido uma vibração maravilhosa. E há historiadores que falam, não trouxe o nome do responsável que falou isso aqui agora, que na manjedoura via uma criança cheia de luz. Mas é para outra história. Bom, meus irmãos, e para que todos fiquem sabendo, a celebração do Natal de Jesus foi instituída oficialmente pelo Papa Libério no ano 354, né? Embora a questão de data, como eu já falei, a Igreja Ortodoxa comemora o dia 7 de janeiro. Mas voltemos agora para a magia de uma noite, que não sabemos qual foi. Outra recomendação maravilhosa é que dos evangelistas, o próprio Paulo e a espiritualidade nos diz que aquele que mais traz nas suas narrativas a verdade dos fatos é o nosso querido Lucas. Por quê? Lucas e Paulo iam ver Maria, mas todo mundo sabe que Paulo era dinâmico e interessadíssimo nos evangelhos de Jesus, e as igrejas cobravam muito de Paulo, e Paulo não pôde ir. Então pediu que Lucas fosse conversar com Maria e extraísse dela tudo aquilo que realmente tinha acontecido com ela. E segundo o evangelista Lucas disse, em Belém, terra de Judá, né, naquela mesma região havia pastores no campo, e um anjo do Senhor apresentou-se diante deles e disse-lhes, não temais, pois vos anuncio com grande alegria, uma grande alegria, que é para todo o povo. Nasceu hoje, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Imediatamente, um coro de anjos cantava, glória a Deus nas alturas, paz e boa vontade para com os homens. Essa frase, que supõe-se dos anjos, da legião de espíritos superiores, na igreja, na Bíblia protestante você encontra de um jeito, na Bíblia católica do Evangelho você encontra de um jeito, e vocês vejam que há uma modificação muito grande. Mas se a gente vai em busca, né, da orientação espiritual, você vê como está aqui nessa frase aqui. Glória a Deus nas alturas, né? Cadê meu irmão? Paz e boa vontade para com os homens. Mas houve uma distorção, a gente ouve glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de poder amado. Então você veja que é uma distorção e um achismo. Mas, segundo o próprio Emmanuel, é bom que a gente procure o livro A Caminho da Luz, e também essa grande obra, Maria de Nazaré, que nós vamos começar a tirar realmente pequenos conhecimentos, pequenos detalhes dessa caminhada. É preciso juntar realmente, como eu digo, quebra-cabeça, é uma concha de retalhos, para que a gente forme um juízo. E, é claro, todo mundo sabe perfeitamente que quando a gente quer descobrir um pouco dessa verdade, porque toda a verdade, tudo está em nós, né? Todo mundo sabe realmente aqui a criação do mundo, a criação da Terra, quando a Terra estava preparada, que a espiritualidade mandou o elemento
o elemento espiritual para a Terra, a partir daí, tudo que deu nesse planeta vem de Deus. E por isso que nós temos que sempre valorizar a vida. Mas, vejam bem, eu trouxe aqui uma coisa interessante só para reforçar a nossa reflexão. Aqui no livro, Vozes de um Encontro. Quem é o autor? Yogesh Nishana, o hindu. Vou ler um pouquinho para que vocês vejam aonde eu quero chegar com o nascimento, com o Natal de Jesus. Não é de estranhar que o espírito de um hindu escreva sobre os ensinamentos de Jesus. Os grandes mestres orientais, como Ramakrishna, Vivekananda, Premananda, Paramananda, Tagore, Yogananda, Gandhi e tantos outros, reverenciam a figura do Mestre Jesus, embora se mantivessem à margem das igrejas ocidentais. Vejam bem, esse pessoal hindu, cujo Deus eles reverenciam Brahma. O hinduísmo é politeísta, né? Porque para cada lei nossa que nós aprendemos na doutrina espírita, para eles existe um Deus. Então, todo esse povo tem um respeito muito grande por Jesus. Continuando aqui. Foi na noite de Natal de 1886 que os discípulos de Ramakrishna, reunidos após a desencarnação do mestre, o mestre Ramakrishna, né, ouviram pela voz de Vivekananda a narração do Evangelho de Jesus. A história das chamas de Pentecostes. Olha, veja bem, na noite de Natal, foi que eles ouviram as chamas de Pentecostes, como está no Evangelho. Ou seja, porque eles disseram que língua de fogo sobre a cabeça de cada apóstolo de Jesus. E a pregação de Paulo, após o que, convocados por ele, convocado por Vivekananda, né, a partir dali, se converteram em cristãos e passaram a trabalhar pela redenção do mundo. E fundaram a ordem Ramakrishna Vivekananda. Relembra que em quase todos os centros da ordem se celebra a festa de Natal. E que em Belumate a festa é feita na véspera, lendo-se narrativas do nascimento de Jesus e o Sermão da Montanha. Então você vê pessoas que a sua base não é o cristianismo. Agora vamos para nós aqui, embora em diversas reencarnações já estivéssemos, ou já tenhamos estagiados em algumas religiões, eu pergunto, o que o Natal de Jesus representa para você? Faz uma perguntinha. Porque tem espíritos que só despertam com fenômenos. Outros, usando razão, outros, usando reflexão. Então, vejamos. Você já percebeu que durante o período que antecede a comemoração do Natal, o ar fica mais leve? E para os médios que são videntes, ao fazerem vibração para o planeta, vê que a crosta está pesada, né? A peça está bem pesada. Mas nessa época de Natal, a vibração muda completamente, fica mais clara. Por quê? Ora, antes de Natal, antes da comemoração do Natal, por que a psicosfera da Terra fica com esse ar cinzenta, terrível, mais escuro? Por quê? Claro que a psicosfera
psicosfera, octavosfera, né? Psicodossamente, ela é o quê? É o resultado dos nossos pensamentos. E por que na época do Natal ela fica mais clara? Porque naturalmente as pessoas motivadas pelo espírito natalino, motivadas pela alegria, pela música, enfim, passam a ter um comportamento, um sentimento bem diferente. Em nossa casa, se ela é formada de alegria, compreensão, tolerância, aí dentro de casa, em vez de ser psicosfera, passa a ter o nome de egrégora. A egrégora de paz, de equilíbrio e harmonia, você tem um lar. Mas é o Natal que está estando falando. Nós comemoramos o Natal com o sentimento de homenagear esse grande espírito que veio à Terra, o Cristo, e que tomou o corpo chamado Jesus. Quando as pessoas vão para as lojas, compram móveis, nessa época os pedreiros trabalham mais, todo mundo quer pintar casa, enfim. Por quê? É um modo de homenagear Jesus? Ou simplesmente, de maneira inconsciente, quer fazer seu Natal? Todos pensam em limpar a casa material, quando deveríamos pensar na limpeza da nossa casa interior, do nosso templo interior, é onde realmente o Jesus, o Cristo, o Deus deve habitar. Não é? Infelizmente, claro, ainda a humanidade caminha equivocada com Jesus e com seus ensinamentos. Pela materialidade, pelo egoísmo, pelo orgulho e pela ilusão. Benditos ensinamentos de Jesus, que nos convidam para uma reflexão. E nós, motivados pela ilusão, preferimos caminhar sempre por uma porta que Jesus não recomendou. Ele disse o quê? Porfiai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E nós preferimos o quê? Preferimos a porta estreita, porque é a porta que nos dá prazer, nos dá conforto, e caminhamos assim. Bom, meus irmãos, a comemoração de uma data feliz é a oportunidade de gratidão a Deus. E veja bem, considerando que a igreja crivou essa data para apagar uma festa pagã, todos já sabem disso, aproveitemos o 25 de dezembro para fazermos um contato mais direto com Deus, através de Jesus. Meus queridos, vocês vejam que a magia do Natal é tão profunda que pessoas choram sem saber por que choram, é a consciência falando. Né? Pessoas sentem saudade, existe melancolia, angústia, ansiedade, desespero, emoção muito grande. É a magia do Natal. É uma energia diferente no ar. É uma luz que nos convida a pegarmos essa luz do Príncipe da Paz e trazermos para o nosso interior. Ele veio para isso. Mesmo porque nós temos consciência absoluta que tudo aqui na Terra passa. Esse corpo nosso, que hoje o nosso espírito habita, vai passar. Mas o espírito não. O espírito continuará imortal. E levará para lá do outro lado aquilo que ele tiver aprendido de bom aqui, ou também de ruim. Como nós estamos falando do Natal, que é tempo de nascimento e tempo de renascer, eu pergunto, quando verdadeiramente aconteceu o nosso Natal? Independente do dia 25 de dezembro. Porque todos envolvidos na alegria da comemoração do Natal, pelas músicas na loja, carro de som passando, promoção daqui, promoção dali, todo mundo se envolve. Que energia ambiente é um negócio incrível. Todos nós somos envolvidos pela energia
pela alegria ambiente. Mas eu pergunto, o verdadeiro Natal já aconteceu em sua vida através de Jesus? Precisamos parar para pensar nisso. Porque, me perdoe, mas muitas pessoas se enganam. Muitos pensam que indo à igreja, rezando o terço, tomando hóstias, confessando, está livre dos seus resgates. Outros pensam também que vindo ao centro, tomando passe, bebendo água fluidificada, estão também livres dos seus resgates, estão completamente enganados. Então é preciso que todos nós tenhamos essa consciência, que todo dia é dia de Natal. Porque todos os dias nós podemos fazer com que renasça em nós essa esperança, essa força, essa luz de caminhar os caminhos do amor. Lembrando que todos são nossos irmãos. E para cada irmão, nós precisamos nos lembrar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. E você olhar ali, sem querer olhar sem querer ler o capítulo que fala do homem de bem, você olhar para o dever. O que é o dever? Né? E nós temos esse dever de amar o nosso próximo. O dever de ser um instrumento de paz. Glória a Deus nas alturas, paz. Olha o que os anjos disseram, né? Paz aos homens. O que nós precisamos fazer é isso. Cada um precisa ser instrumento de paz. Cada um pode renascer a cada instante quando alguém nos ofende. Você tem que exercitar o silêncio, a tolerância, a paciência e dizer, não vou responder porque esse irmão é um doente. Todo doente moral é um ofensor. Para o ofensor, remédio. Para o doente moral, a nossa oração, a nossa paz, o nosso amor. Toda vez que a gente agir assim, tenha certeza que nós estamos fazendo e comemorando o Natal. Talvez a grande lição do próprio Mestre Jesus, da própria espiritualidade, é que não tenha uma data de conhecimento de todos nós do nascimento de Jesus. Viu bem que eu estou falando isso? Sabe por quê? Para quê? Para que nos lembre que todo dia é dia de Natal. Não de dar aquele presente material às pessoas. Não de desejar Feliz Natal com hipocrisia, com falsidade, mostrando os dentes. Mas todo dia tem que ser dia de Natal quando você apresenta o sorriso pelo coração. O sorriso pelo sentimento de bondade. O sorriso pelo sentimento de amor. E o mais importante, tentar aliviar a dor do outro. Gente, quantas pessoas nos hospitais sofrendo? Quantas pessoas sofrendo? E nós podemos aliviar essas dores através de uma oração. É a caridade moral. Quando nós fazemos oração para as pessoas, é uma caridade moral. Então eu pergunto, o que é que está faltando em você para que Jesus nasça em seu coração? E a partir desse nascimento, você passa a olhar o mundo, a sua existência e o seu próximo com um olhar diferente. E aqui deixa eu ver. E Jesus nos diz, a minha paz vos deixo, a minha paz eu vos dou, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. A gente subentende de que só existe a verdadeira alegria quando você está em paz. Só existe a verdadeira alegria quando você faz do outro instrumento de sua paz, ou transformando, ou sendo para ele instrumento de paz. Não foi à toa que a grande imitação de Jesus, que é o nosso querido Francisco de Assis, eleva seu pensamento e diz, Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz, para que vocês vejam a importância da paz. Meus queridos irmãos, me lembrou um fato aqui agora, corriqueiro, que a lei do retorno é imediata.
Ela só não existe para quem não sabe esperar. Ninguém pode fazer justiça, desde que a própria justiça se encarrega, a justiça divina se encarrega de fazer a própria justiça. Vamos embora. Olha o que Jesus diz. Aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Que maravilha. Aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Já pensou que é a mansuetude? A mansuetude na voz? A mansuetude no olhar? A mansuetude na orientação? A mansuetude, especialmente lá fora? Deixe-me dizer que você é bobo, que você é besta, que você é metido, que você é não. Seja diferente. Mostra que você é sempre envolvido pela luz de Deus e que Jesus está sempre com você para que você seja um instrumento de paz. Esse, para mim, é o Natal mais importante que pode existir em nossa vida. Como vivemos num planeta moralmente subdesenvolvido, precisamos fazer um esforço muito grande para conhecer Jesus. E passamos a conhecer Jesus, especialmente para nós que sofremos muito, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, injustiçados, e eu vos aliviarei. Tem convite mais bonito, mais interessante do que esse? Quando você realmente está em desespero e que você confia em Jesus, que eleva o pensamento como deve ser, você vai sentir o alívio. E quando você sente o alívio e fala com ele, começou o seu Natal. Já pensou? Você tem um irmão, um marido estúpido, estranho, uma mulher também meio grossa, meio estúpida, enfim. Ao invés de vocês construírem um lar, simplesmente vocês moram numa edificação física chamada casa. E já pensou, a partir de agora, você, sem dizer nada, basta que pense e disser, porque a intenção vale mais do que tudo, e disser, a partir de hoje, construirei o meu lar com paz, compreensão, tolerância, respeito, perdão e amor. Se você fizer isso, você começou a fazer o Natal com Jesus. As oportunidades estão aí. Nós é que, infelizmente, impedidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e tantos outros defeitos, a gente não faz. Mas cada um de nós é um verdadeiro instrumento de paz. Meus irmãos, vamos observar o que está acontecendo na humanidade. Vamos observar o que está acontecendo. É claro que é a lei da justiça divina ajustando. Mas, por que esse ajuste com tantas dores? Quem são responsáveis, senão nós mesmos? Que advertência magistral Jesus deixou para nós? A cada um, segundo as suas obras. Olha para isso. É aí que se apresenta a maravilhosa justiça de Deus. Ele não julga, você que se julga. É a lei. Não é? Então, outro ponto maravilhoso. Olha, quando Jesus recomendou a vigilância, olha o que ele disse em outra oportunidade. A boca fala o que o coração está cheio. Na hora que você começar a frear o que tem vontade de falar, para você começou também o Natal. Porque a partir dessa atitude, desse freio que você deu, na vontade de falar o que não devia, você começou a nascer. E toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E esse foi o seu primeiro passo. O grande passo para o Natal é justamente a gente olhar para a gente, para dentro de nós, vermos ainda alguns defeitos e dizer,
esse eu vou parar aqui e tentar modificar. Natal, renascimento. Precisamos renascer para a vida. Precisamos renascer para a vida. Domingo, aqui no nosso centro, fizemos a Manhã de Luz, onde o tema foi vida. Vida, existência e imortalidade. Vida, existência e imortalidade. Que maravilha. Muita gente chorou, porque se deparou com sua realidade. Vamos repetir, a pedido da espiritualidade. Vamos repetir esse trabalho. Então, toda vez que você ouve, a partir do que você ouviu, você diz, quero ser diferente, quero me melhorar, é um renascimento, é um renascer. E nós estamos aqui para isso. Parabenizo o meu querido irmão Alberto por esse tema, que eu tenho certeza que daqui a 30 dias, quando entrarmos no mês de dezembro, estaremos mais renovados, estaremos todos renascidos para que possamos, de maneira verdadeira, de maneira amorosa, desejar um Feliz Natal ao outro. Precisamos mudar realmente essa mentalidade de que se comemora Natal com árvore de Natal, com Papai Noel, dando presente. Não. Ele nasceu numa manjedoura, simples, humilde, né? Tenha certeza de uma coisa, é mais fácil Jesus habitar numa casa simples, que na noite que nós comemoramos o Natal, tem só o cheirinho da pitanga, que nem isso mais pessoas querem usar, folha de pitanga em casa. Como eu tenho saudade no meu tempo. Pitanga, São Gonçalinho, o cheiro de manga, cheiro do caju. Oh, meu Deus, se eu pudesse voltar nos tempos atrás. Né? Mas, às vezes, a gente diz que está tudo evoluído, mentira, não está nada. Cada dia, o homem está mais fraco, cada dia mais doente, cada dia mais estressado. Por causa de quê? Porque ele tem se afastado da natureza. Ele tem se afastado da natureza. Ele tem se afastado do que é natural. E nós precisamos. É claro que nós temos que acompanhar a evolução. É claro que nós temos que progredir. Mas não é demais progredir sem esquecer de Deus. Que tudo vem de Deus. Não é? Então, meus queridos e amados irmãos, é um apelo que eu faço. Especialmente quando nós entendemos e compreendemos que o Natal começa quando despertamos que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Gente, vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Veja bem, aquele homem bonito, cabelo comprido aqui, olhos azuis, que muita gente não sabe por que ele tinha aquela aparência, né? Quer comparar a aparência de um ser angelical com um vil mortal, com um vil mortal. E ele dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele, e não despertamos para isso. E podemos encontrar essa verdade através do Evangelho e conciliar o Evangelho com a nossa caminhada aí fora. Que o que nós aprendemos no Centro Espírita, o que nós aprendemos na Casa de Estudo Francisco de Assis, o que nós aprendemos na Casa do Irmão Ramon, o que nós aprendemos no Centro Espírita Celeiro do Bem, o que nós aprendemos no Centro Espírita Irmão Lucas, e agora com o encontro do Espiritismo em Salvador, né? O que nós aprendemos dentro das casas espíritas é para aplicarmos lá fora. É para aplicarmos lá fora. Não se incomode do que pense ou do que digam de você. O importante é que cada um seja realmente o exemplo que Jesus quer. Um instrumento de paz,
de alegria, de felicidade e de agradecimento. Agradecer a Deus a vida. Nós só temos que agradecer a Deus. Ah, você pode falar da dor e do sofrimento? Sim, minha querida amiga. A dor e o sofrimento não foi Deus que criou, não. Foi você que criou. Então, para a sua felicidade, para a nossa felicidade, nós precisamos resgatar, desconstruir aquilo que nós construímos fazendo o outro sofrer. Quando a gente pensa assim e põe em prática, tenho certeza que nós estaremos nascendo para o Natal do Cristo. E começando a ter condição de entender essa verdade pregada por Jesus. Porque para a gente exemplificar Jesus, é preciso perceber, conhecer, servir para amar. Não é um fato? Ninguém ama se você não conhece. Ninguém ama. Agora, veja a grandeza daqueles hindus. Só em ouvir a história de Pentecostes, que foi quando, num fenômeno maravilhoso, os apóstolos começaram a falar em suas línguas de origem. Só em ouvirem o Sermão da Montanha, resolveram seguir a Jesus. E nós, que todos os dias ouvimos isso, por que não seguir? Seguir a Jesus não é estar na igreja, não é estar no centro todo dia, não. Seguir a Jesus é dar o bom exemplo de cristão. Sorrir não com os dentes, mas sorrir com o coração. Os dentes é a expressão, não é? O dente é a expressão. Porque o sorriso fica bonito quando você realmente mostra os seus dentes. Aqui houve uma época que as pessoas estavam aqui com a cara fechada, a boca fechada, e eu descobri o porquê. Aí eu fiz todo mundo sorrir. Quando eu disse sorria, mesmo que o seu sorriso seja banguelo, porque mais feio que o sorriso banguelo é a tristeza de não saber sorrir. E todo mundo começou a sorrir, meio banguelo. E eu fui desenvolvendo isso, e no final todos estavam sorrindo. Então nós precisamos sorrir para a vida. Nós precisamos sorrir para Deus, agradecendo a vida. Agradecendo a vida. Agradecendo cada dia que nós amanhecemos, que é uma grande oportunidade de renascer. É uma grande oportunidade de começarmos o nosso Natal. Então, meus queridos irmãos, que minha hora está chegando, né? Então, meus queridos irmãos, deixa eu vir aqui. Você ainda tem tempo, Zé Carlos? Tá certo. Então, veja bem. E eu quero deixá-lo bem à vontade, não se preocupe com a questão do tempo, não. A gente sabe da questão da disciplina, Isso. Sabe que você é muito disciplinado, enfim, mas esse é o trabalho de Jesus. Isso, eu. A ele cabe determinar o momento em que deve finalizar o trabalho. Fique à vontade, não se prenda Obrigado. ao nosso tempo, não. Mas eu tenho medo porque eu falo muito, falo pra caramba, mas tudo bem. É que Deus te abençoe bem, obrigado. Porque as oportunidades são raríssimas. Mesmo que alegria, eu estou aqui de frente vendo meu irmão Adalberto. Adalberto, companheiro de longa jornada, olha ele aqui do Noelzinho, né? Aí tá igual a mim, sem cabelo. Eu era cabeludo, hoje ele está sem cabelo, eu estou sem cabelo, é isso mesmo, é o tempo. Tudo passa. Mas, meus queridos irmãos, tem um ponto aqui que eu queria tratar aqui. Quando ele diz, sou o grande médico das almas. Veja bem, sou o grande médico das almas. Quando ele diz, sou o grande médico das almas, ele está se referindo o quê? A toda a humanidade que é doente. Mas quais são as nossas piores doenças? Porque é claro que toda doença reflete no corpo físico. Mas as nossas doenças piores são as doenças morais. O que são as doenças morais? São as doenças pela falta de virtude. São as doenças com o exercício exacerbado dos vícios e defeitos. A intolerância, a impaciência, o julgamento. Meu Deus, por que julgar? O julgamento.
a falta de perdão. Jesus deixou um grande exemplo. Quando todos queriam, porque era uma lei, quando queriam apedrejar aquela pobre irmãzinha, o que foi que ele disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E que coisa interessante. Os mais velhos, pelo fato de terem mau tempo, né, na existência, foram os primeiros a arriar a pedra e sair. E aí Jesus, de maneira maravilhosa, pergunta a ela: mulher, onde estão os que te condenavam? Ela, de maneira humilde, diz: se foram, Senhor. Ele disse: vá, eu também não te condeno. Que exemplo maravilhoso nós temos, irmãos. Que exemplo maravilhoso. E quantas vezes nós julgamos as pessoas? Falta de freio mental. Falta de freio mental. Quero lembrar a todos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 459. Quando Kardec pergunta se somos influenciados pelos espíritos, uma resposta clássica: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Mas os espíritos não disseram a Kardec que tipo de espírito é que nos dirige. Sabe por quê? Os espíritos não disseram isso a Kardec? Porque as nossas companhias espirituais, quem escolhe somos nós, pelos nossos pensamentos. O Jesus mandou a vigilância. E muitas vezes somos traídos. Somos traídos pelo pensamento, porque a nossa onda de vibração ainda a frequência é muito baixa. Por isso que eu falei há pouco tempo aqui, né? Que o nosso planeta é um planeta moralmente baixo, tanto que é de prova e expiação, de provas e expiação. Então devemos fazer o quê? Devemos nos policiar. Porque a gente, nos policiando, evita que expressem palavras e sentimentos não compatíveis com ser cristão. Especialmente agora no Natal. Que maravilha! Se todos nós fizéssemos uma reflexão agora e dissesse: eu preciso realmente mudar. Eu preciso fazer uma avaliação, uma autoavaliação e descobrir que eu não fui franco, que eu não fui sincero, que muitas vezes eu falei o que não devia, porque às vezes ofendemos sem percebermos que estamos ofendendo. Então, meus queridos irmãos, são esses ensinamentos de Jesus. E quando ele diz que veio para que ele é o médico das almas, e você vê que é na sequência do Evangelho, dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Mestre Jesus, antes dele dizer isso, né, bem-aventurados os aflitos, aí vem um Cristo Consolador. Então, ele diz que veio como médico das almas. Para quê? Para aliviar as dores de todos aqueles que sofrem. Todos nós sofremos. Todos nós temos uma angústia, um desespero. Quantas pessoas choram no Natal? Vocês sabem por quê? É algo que está no âmago do ser. E que só conversando com Jesus, mas conversar abertamente, confiar nele, é o nosso irmão maior. Jesus, que história é essa? Eu confio tanto em você porque eu passo por isso. Pode fazer assim. Pode jogar duro contra ele. Que ele tem amor, mansuetude, e para lhe dizer: fica aqui junto de mim, que eu vou lhe mostrar. E vai lhe mostrar o caminho. Porque ele sabe, conhece a nossa pequenez. Ele é tão grande, nos ama tanto, que ele sabe da nossa necessidade, da nossa inferioridade. Meus irmãos, o Natal não pode ser diferente. Não adianta a gente pintar a casa, comprar roupa, ir para o salão, pintar unha, pintar cabelo.
se empetelecar toda ou todo e dizer que está comemorando o Natal. Não. Para a gente comemorar verdadeiramente o Natal, é preciso que a gente faça um esforço para renascer. E esse renascimento começa abrigando no nosso interior os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus. Né? O nosso querido irmão João Arcanjo, no instante, falou que teu irmão, que eu admiro, eu tenho um apreço muito grande por ele, que é o nosso irmão Ramon. E com aquela vozinha dele, a maneira dele falar, ele me chamava de irmão proseador. Né? E eu fico feliz, porque toda vez que eu me lembro que ele me chama de proseador, me dá mais vontade de prosear. E, meus queridos irmãos, me dou por satisfeito, são 20h33, eu gosto de ser disciplinado, então nós temos 1 minuto para que alguém se queira fazer uma pergunta. Eu sei que talvez muita gente esperasse que eu falasse aqui da estrela de Belém, dos Reis Magos, nada disso, porque tem muita coisa que é historinha, a gente precisa, não foi à toa que ele disse que é preciso conhecer a verdade, tá bom? Então, que cada um viva o Natal descobrindo a verdade do nosso Mestre Jesus, para que Jesus verdadeiramente nos faça instrumento de paz. Meu, porque tem gente com sono, bocejando, isso quer dizer que está na hora de eu parar. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que maravilha, meu irmão, que Deus nos abençoe. Né? A reflexão desta noite, muito bem trabalhada, muito bem interpretada. Certamente custaremos a dormir logo, pensando, refletindo no que nos foi trazido pela espiritualidade amiga, através do nosso irmão Zé Carlos, que me fez lembrar quando, por diversas vezes, enfatizou aqui e finalizou exatamente com esta lembrança, esta sinalização da necessidade de renascermos a cada instante, a cada momento do nosso existir, em tudo aquilo que verdadeiramente seja relevante para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Me fez lembrar o autor Paulo Angelim, em uma de suas obras intitulada Morra e Mude. Aqui ele não trata da morte na ausência da vida, mas na transformação da mesma. E nos traz um belíssimo exemplo da natureza, quando nos diz: não haverá a planta sem a morte da semente. Não haverá o embrião sem a morte dos óvulos e dos espermatozoides. Bem como não haverá a borboleta sem a morte da lagarta. Então, a mensagem é um convite para que possamos verdadeiramente vivermos este Natal, este renascer. Evidentemente que ninguém aqui vai se transformar em borboleta, mas que pelo bom renascer, né? Pelo Natal que cada um possa, assim, com toda a seriedade, toda a responsabilidade, promover em si, certamente, no futuro próximo, estando mais próximo de Deus, poderá estar volitando e não mais se rastejando como fazemos até então. Espero que todos possam refletir profundamente nas mensagens maravilhosas que nos foi trazido pelo nosso irmão Zé Carlos e, a partir de agora, deixando prevalecer tão somente o sentimento de gratidão. Volto a agradecer ao irmão Zé Carlos com a sua participação especial, como especial é cada um dos irmãos que, assim como eu, sedento do aprendizado divino, estar presente em busca de mais esclarecimento. Passo a palavra agora à nossa irmã, que levantou a mãozinha aí, eu não estou conseguindo ler o nome, mas fique à vontade, minha irmã, para fazer a sua pergunta ou complementar o tema. Dona Marilena.
Enquanto a nossa irmã se prepara aí, eu passo a palavra à nossa irmã Disse. Fique à vontade, Disse. Uma boa noite, minha querida. Boa noite, gente. Então, Zé Carlos, eu estava ouvindo, né, sobre o Natal, e o Natal tem essa magia mesmo de amor, né? Muitas vezes nós não cumprimentamos, não conversamos no Natal, nós mandamos recado, sabe? Nós falamos que amamos, tem uma magia todo esse dia. É que nem você falou, a gente não sabe se realmente essa foi a data de nascimento de Jesus. Provavelmente não é, né? Não sei, mas todos os dias, sim, são natais, sabe? Todos os dias. Que bom que existe aquele dia, né, que nós nos tornamos melhor, mais amigos um do outro. Muitas vezes conversamos, cumprimentamos pessoas que nem olhamos na cara o ano inteiro. Essa é a magia do Natal. Mas eu queria só assim, né, assim, Natal tá lá. Mas daqui uns dias nós estamos no dia dos finados, dia dos mortos, né? Que é um dia de Natal, que é um dia de alegria. Dia dos Mortos, muitas vezes, né, dia 2 de novembro, que está aí, nós ficamos tristes, né? Porque apesar de nós sermos espíritas, falando assim por mim, o desencarne ainda dói muito, né? Das pessoas queridas que partem, né? Muitas vezes a gente não se despede direito, e a gente tem que sempre se despedir, né? Porque a gente não sabe qual o dia da nossa partida. Então, eu só queria, assim, como sempre, né? Queria lembrar que o Natal está aí, mas poderia também ter falado, assim, sobre alguma coisa da dor, que é do dia 2, né? 2, a dor, não da perda, né? Porque hoje nós entendemos, mais ou menos também, né? Que nós não perdemos, que sobrevive, né? Em algum lugar, mas de qualquer jeito, Natal, tanta alegria, e dia 2 ou outros dias também é um dia de tanta tristeza, né? Só queria deixar esse lembrete, tá bom? Para nós ainda, a morte é expiação. Justamente por não ainda termos aprendido a amar. E, embora muitos falem, até espíritos falam, que não vê nada demais que as pessoas cheguem aos cemitérios para fazer visita, mas eu pergunto, fazer visita a quem? Ali tem o quê? Tudo bem, às vezes a espiritualidade se encarrega de levar alguns espíritos para ver seus parentes lá onde estão. Mas se você quer realmente homenagear o seu ente querido que já se desencarnou, lembre dele com alegria, os momentos felizes, qualquer momento de sua casa. Agora, levar flor, levar vela para o cemitério, primeiro, nós sabemos perfeitamente que a nossa vela aqui não atinge quem está do lado de lá. A luz que o espírito que está ainda transitando por aqui, não é a luz da vela que vai clarear. Nós precisamos conscientizá-lo que ele precisa de paz e renovação. Mas um dia esse costume vai se acabar. Eu tenho certeza disso. Esse costume vai se acabar. Que as pessoas, infelizmente, fomentam. Uma pessoa ficou de mal comigo, que Santa Mara está de mal comigo até hoje. 30 anos que o marido dela tinha morrido. Ela passou lá em casa afinado. Pela amizade, eu disse, ô fulano, por que você vai para o cemitério? Aí citou, vou lá ver fulano. Não, eu disse, não, minha amiga, não faça uma coisa dessa. Se ele tivesse ali, ele estava sofrendo muito, não está ali mais não. Ele deve estar no mundo espiritual. Me deixe com minha religião, pelo amor de Deus. Não é assim. São pessoas que querem permanecer sofrendo. Eu desafio aqui qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem um ente querido, vá lá tirar os ossos. Acompanhe para tirar os ossos. E ver se realmente é seu parente que está ali. Sabe por que eu não faço um trabalho aqui para todo mundo ver? Sobre a decomposição do corpo material? Porque muitos não vão suportar, não vão tolerar. É horrível. Então é muito melhor que você tenha lembrança de seu ente querido alegre, feliz com você, sorridente. Aí sim,
você emite vibração de paz, de alegria, é o que ele precisa. Outra coisa, quando você sente uma saudade dele com alegria, você sente, oh meu Deus, que lembrança de meu marido, de minha mulher, de meu filho. Ele pensou em você e mandou um abraço, ele deu um abraço. São duas dimensões que se tocam e se comunicam. Nós que estamos precisando aprender a labutar com os nossos queridos que estão do lado de lá. Então, tudo bem, certo? É beleza, o dia é dedicado a eles, cada civilização tem um costume, e nós estamos aprendendo também a labutar com isso. Né? Chorar pode, claro, mas não, chorar é uma coisa. Chorar de saudade, aquele choro gostoso de saudade. Mas não aquele choro de escândalo, não. Né? Como a gente vê, o que é que para nós. Eu não gosto de falar muito não, porque às vezes a gente vai para o sepultamento do corpo de um amigo, a gente não vai homenagear, não. É total desrespeito àquele amigo. Conversa, fala alto, ninguém nem sabe como está aquele espírito ali. Muitas vezes o espírito está lá, ó, tá meio metro, 1 metro acima daquele caixão, está ali, o corpo, o físico está ali, e ele está ali, precisando de paz. Para que ele possa ser resgatado, ou então mais. Né? Então as pessoas não estão mais, tudo se contempla. É preciso descobrir isso. Mas então, Zé Carlos, mas também tem uma coisa, nós como os espíritas, hoje mesmo eu já não frequento mais cemitério, mas antes de ser espírita, eu ia no dia 2 sim, acendia vela, levava flores, porque é um ritual que a pessoa se sente bem. Como é que eu vou falar para aquele que vai dia 2 lá, falar, não, isso daí não vale de nada, ali só tem... E a gente sabe que ali só tem osso. Eu já vi desenterrar pessoas. Só tem osso mesmo. Sabe o que eu vi? Cabelo, dente e ossos. Foi o que eu vi quando ela desenterrou a pessoa. Mas como é que a gente vai falar para uma pessoa que não é espírita? Não. Ali só tem... Gente, eu acho que isso até, sabe, é falta de amor, sabe? Deixa ele cultivar aquilo que ele está... Sabe, às vezes aquele dia ele vai lá, acende uma vela, ele pensa na pessoa. Eu acho que é o tipo da oração que ele sabe fazer. Eu penso, hoje eu não frequento mais cemitério, né? Não vou mais, porque também penso como espírita. Lá não tem mais nada, porque eu posso fazer oração até dentro do meu banheiro, né? Muito bem. Mas como a gente falar para aquela pessoa que não é espírita? Tem que Então, respeitar. Tem, até descobrir a verdade, né? Isso aí tem que respeitar, perfeitamente. Né? Não podemos acabar com as ilusões dos outros também, né? Às vezes a pessoa está ali, iludido por amor ou por alguma coisa, mas é o jeito dele, que ele tem, como mandar mensagem de amor para aquela pessoa que não está mais aqui no planeta Terra. Mas É isso. a melhor caridade que podemos fazer a alguém é levar o esclarecimento. Porque você vê bem, às vezes, o nosso egoísmo prende um ente querido em casa, prende no cemitério, ele vai atrás, ele nos acompanha no cemitério, e essa prisão a gente não sabe até onde vai. Você está entendendo? Mas tudo bem, não tem nada contra, apenas que a gente tem que levar o esclarecimento ao outro. Olha, o fulano não está mais lá, okay, compreenda. Você quer homenagear seu marido que morreu? Né? Compra uma rosa no dia de finado. Não é por que no dia de finado? O dia de finado que a pessoa ia visitar é o dia que ele desencarnou, então você bota uma rosa dentro de casa. Aqui, fulano, fulana, essa rosa em sua homenagem. Beijo, toma aqui, meu amor. Pronto. Ah, se você soubesse é uma coisa, mas tudo bem. Disse. Obrigado, disse. Conclua, José. Não, disse, tudo bem. Está entendendo disso? Eu falo na condição que nós temos de esclarecer aos poucos. Mas nós falamos como espíritas, né? Isso. Nós não, assim, tem que entender também, porque é uma coisa muito triste. Imagina, assim, hoje nós temos esse entendimento, né? Imagina, eu desencarno, eu vou ficar lá no cemitério? Que é isso? Nós temos um Deus, não tem nem cabimento isso. Mas como é que a gente vai chegar e falar essa verdade nua e crua para a pessoa? Quer dizer que a pessoa está lá no cemitério o dia inteiro andando, esperando visita, andando por lá? Gente, realmente não tem cabimento, mas a gente também não pode chegar e falar para uma pessoa que acredita, né? Não sei. Gente, é muito mistérios, né? Estamos chegando para o final da atividade. Se o João fique à vontade. O microfone está desligado, João. Está fechado o microfone.
Meu irmão, é apenas para dar uma palavrinha para o querido irmão proseador. Dizer a ele que eu me senti aqui, mesmo com o tempo breve, dizer para ele que eu sabia como se fosse um verdadeiro torcedor em uma disputa competitiva, uma disputa esportiva. Quando ele, com os faróis da cultura que ele possui, que eu sei que tem, me levou a percorrer alguns caminhos da religiosidade antiga, citando vultos que muitas vezes a gente reverencia, mesmo instintivamente. É umas coisas que me atrai esse tipo de estudo, e eu sei que ele tem competência para um aprofundamento muito profundo. Então, meu irmão, a minha gratidão, e tenho certeza de todos que aqui nos assistem, porque você iluminou bastante os caminhos, digamos assim, doutrinários que todos nós estamos a trilhar. Eu ainda, nessa marcha, lhe agradeço muito as bases que você conseguiu acrescentar a minha família e a todos que participam da nossa casa de oração, que continua na humildade, tentando colocar em prática ensinamentos semelhantes ao que vocês hoje aqui nos trouxeram. Grande abraço, um beijo no seu coração e o nosso carinho eterno de gratidão a você. Muita paz. Obrigado, João. Um abraço em Nelber, em Gabi, em todo mundo, na turma toda aí, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ok, gente. Se ninguém mais tem perguntas a fazer, eu vou pedir ao nosso irmão José Carlos que faça assim as suas considerações finais e nos faça a caridade da prece, encerrando os trabalhos desta noite maravilhosa. E fica aqui os agradecimentos em nome da Sala de Estudo Francisco Cândido Xavier, a todos os irmãos que estão presentes, e as nossas orações dessa noite, se for da vontade do Pai, dos nossos merecimentos, que ela chegue a cada um dos nossos amigos, trabalhadores, né? Irmãos de caminhada, que costumam estar presente conosco às noites de terça-feira nesse estudo maravilhoso, mas que hoje não puderam estar presente. Que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, os abençoe a todos, ostensivamente aos seus familiares. E a todos os irmãos aí, uma boa noite, um abraço fraterno. Espero contar sempre, não só quando da presença maravilhosa do nosso irmão Zé Carlos, mas dos demais que, assim como ele, trabalhadores da grande seara do Cristo, busca com boa vontade nos presentear sempre com a palestrinha às terças-feiras à noite. Fique à vontade, Zé. Muita paz para todos e muita luz, meus irmãos. Meu irmão Antônio, eu estarei sempre à disposição. Né? Estarei sempre à disposição. Um forte abraço a você, ao nosso amigo Alberto, a João, ao meu querido Adalberto, a todas essas pessoas maravilhosas que aqui se encontram, aos nossos irmãos do Centro Espírita, irmão Lucas, outros irmãos que não são do centro, mas que aproveitaram, sim, esse momento. Porque a nossa caminhada é feita de oportunidades. E, às vezes, não sabemos aproveitar essa oportunidade. João e Nelber fundaram um centro aqui em Santo Amaro. Lá no sítio, lá perto do sítio de Camaçari, lá no Tabuleiro. Ele podia se dar o luxo de dizer, não vou assistir hoje não, para quê? Sou estudioso da doutrina, fundei um centro, mas você vê que João está aqui presente. Adalberto, mais de 30 anos que eu conheço Adalberto aqui, caminhando com a doutrina espírita. Então, meus irmãos, é isso que nos deixa felizes, nos deixa alegres. Fidelis, um abraço pelo seu carinho e a todos os queridos irmãos. Meus irmãos, elevemos nossos pensamentos a Jesus. Não importa se com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Pensemos um minuto só na paz, considerando que Ele é o príncipe da paz. Peçamos a Ele o príncipe da paz, para que possamos ser envolvidos pela luz do amor de Deus. E onde quer que a gente vá, tenha condição de levarmos essa luz do amor de Deus. Que essa luz do amor de Deus nos transforme, para que faça de nós um verdadeiro instrumento de paz. E que em nosso templo, o nosso interior,
seja o verdadeiro templo onde Deus possa habitar e abraçarmos o nosso irmão como verdadeiro irmão, sem falsidade, apenas com pureza do ser. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite. E ao deitar para dormir, peçamos a Jesus que o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, nos conduza ou para um serviço superior ou para uma escola, para que a gente possa cada vez mais nos melhorar com o pensamento voltado para o nosso Mestre Jesus. É Natal, porque Natal todo dia. E amanhã, quando acordarmos, olhemos e pensemos nossa atitude. A nossa atitude que irá nos levar a uma renovação para que eu possa dizer, hoje também foi meu Natal. Que Deus abençoe a todos.